Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Estamos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E mais uma vez, juntos aqui, lembrando que você que queira fazer uma pergunta, você que queira participar, dar uma ideia de tema, anote aí o nosso site, redegospel.tv.br. E mais uma vez, juntos aqui, Bispo Rueda. Bispo G, olá, todos que nos assistem aqui pela Rede Gospel, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Espero contribuir muito aí com a sua fé e com o seu conhecimento bíblico. Fica conosco. Bom, só lembrando que na aula passada nós estávamos falando a respeito de uma divisão que estava acontecendo. Uma divisão entre os chamados a igreja cristã judaizante e a igreja cristã dos gentios. O que é isso mesmo, bispo? Bom, os gentios, as nações que não tinham a lei como aio, e os judaizantes eram os judeus que tinham toda a tradição judaica e, de repente, estão compondo a mesma igreja. Então, vimos no caso que Pedro falou do chamado dele, que ele foi o primeiro chamado para levar para os gentios. Falamos do lençol que desceu e subiu, falando para ele entender que Deus estava santificando os gentios, colocou tudo isso. Depois Paulo também falou dos sinais, tudo aquilo que nós falamos na última aula, sinais, prodígios, maravilhas, credenciais do apostolado. E agora vai aparecer alguém. Quem é esse alguém que vai dar a palavra final? Vamos ver Atos 15, versículos 13 a 17. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Bom, então nós vemos aqui nessa passagem o apóstolo Tiago dando a palavra final. Falou Pedro, falou Paulo, falou Barnabé, e aí ele começa os seus argumentos. Bispo, como é que pode o apóstolo Tiago falando a respeito e dando aí o finalzinho, dizendo o que deve ser feito? O que aconteceu nesse ínterim? Pois é, né? Parece até estranho, né? Porque você tem aí Pedro, que era o líder da igreja, você tem Paulo, que estava ali em ascensão, e a época que Paulo não era o Paulo que escreve as cartas, tal, mas sim, ele era um homem muito bem formado, informado e influente. E aí vem Tiago, parece que correndo por fora para fazer. Não é bem assim, né? Existia uma questão sucessória, existia uma linhagem. Quem era Tiago? Tiago era irmão de sangue de Jesus, né? Chamado desde os primeiros dias, desde o início da evangelização. Alguém que conhecia de berço, né? Que cresceu, né? Que sabia o que acontecia em casa, que estava presente na maioria das vezes, ou em todas que o Senhor se manifestou. Era aquele que Jesus chamava em particular, Pedro, João e Tiago, né? Que eram sempre postos como, não vou dizer que pessoas especiais, mas sim, de pessoas de um círculo mais íntimo, que eram chamados para missões diferentes, que entraram aonde outros discípulos não entraram, que estavam presentes no Getsêmani quando o Senhor Jesus pediu para que eles vigiassem ali e orassem com ele. Então Tiago não tinha apenas a questão de convivência e também de ser apóstolo, mas sim existia uma sucessão espiritual de uma linhagem de sangue presente na vida de Jesus, que também estava presente na vida dele. Então ele tinha sim uma voz de autoridade e direcionamentos a dar para a igreja que deveriam ser acatados, né? E também é uma coisa importante, né? Você falou sobre linha sucessória. Ele próprio, né? Ele fala sobre a questão de reerguer o tabernáculo caído de Davi.
E o tabernáculo caído de Davi, num contexto amplo, é o quê? É a restauração do Cristo, filho de Davi. Mas num contexto pessoal, familiar dele, é a restauração da família dele. Então vamos até fazer uma suposição. Davi, homem segundo o coração de Deus. E aí ele teve um problema de adultério. Deu uma queda. Aí a gente vê Salomão, que tem 1000 mulheres. Muitas contaminações. Queda. Aí vê Roboão, 72 mulheres, reino dividido. E dali para frente a gente vê uma sucessão de erros, né? Desses que eram, vamos dizer assim, todos sucessores da casa de Davi, da família de Davi. Nós vemos alguns que realmente foram restauradores. Ezequias, Josafá, estamos falando de Josafá, e também Josias. Alguns bons reis, mas a grande maioria eram assim terríveis, entraram na contaminação da terra e também até na malignidade que havia em Israel da idolatria. E aí nós vemos agora alguém que era de uma linhagem de rei, um carpinteiro. Quer dizer, houve uma queda. Um carpinteiro que não está em Belém, está em Nazaré. E Nazaré não era um lugar assim, de expressão, né? O próprio, um dos discípulos de Jesus falou, de Nazaré pode vir alguma coisa boa, falando de Jesus, né? Então vejam que Nazaré não era o melhor lugar para estar, né? Belém era o lugar que vinha o Cristo e tal. Então, nesse contexto todo, a gente percebe uma queda, né? Muito acentuada dessa família. Mas agora nós percebemos que ele está assumindo uma liderança. Será que algum processo houve aí, bispo? Um processo, com certeza, de restituição espiritual, né, que veio sobre a família, porque qual era a herança humanamente deles, né? Eles eram da tribo de Judá, da tribo dos reis, né? José era filho da tribo de Judá. Então ele tinha essa sucessão real sobre a sua vida. A tribo que não só reinou, governou, foi escolhida para estar à frente do povo de Israel. O bispo colocou aqui, né, dessa maneira, né, de Davi, Salomão, Reboão. A hora que o Roboão casou, só 7% das vezes que o pai casou, né? Ele casou com 70, o pai casou com 1000, né? Então, e ainda assim ele conseguiu, né, com a sua falta de tato e sabedoria, dividir o reino, perder muito mais da metade, porque 10 tribos e meia ficaram com Jeroboão, que era um servo da casa de Salomão, né? Uma pessoa extremamente influente, capaz, que foi convencendo o povo e acabou levando aí boa parte do reino para si, né? E assim Israel ficou por muito tempo. Então, ele estava vivendo aqui uma restituição de uma linha sucessória de reinado, de direção do povo que tinha na palavra, na boca dos sucessores da casa de Judá, o rei. Porque o que havia sido dito a respeito de Davi? Que Deus nunca deixaria faltar, né, no trono. Esse trono não necessariamente é um trono humano, né? Então, um filho da tribo de Judá estava nesse instante dirigindo aquilo que deveria acontecer. E é interessante porque ele dá um ponto final na questão, né, bispo? Se havia divergências entre Pedro e Paulo, e claro, cada um devia ter ali a sua torcida, vamos chamar assim, né? Alguns que eram judaizantes e outros que não. Tiago dá um ponto final nisso, fala, acabou, chega, é assim que a gente vai seguir. E você vê que ele tem essa palavra contundente. Quando você lê a carta de Tiago, você vê que ele é uma pessoa incisiva no sentido de dar direções claras, objetivas e, por vezes, mandatórias, né, impositivas. Faça assim, olha, o bispo tem que governar bem a sua própria casa, não pode ser dado ao vinho. E vai lá, dá uma série de instruções. E ainda fala que a gente deve ter o quê? Prazer por passar por aflições, né? Então é um homem que tinha vivência espiritual, consciência da ocupação ou do espaço que ele ocupava e estava aqui exercendo uma autoridade que não era descabida não, ela era mesmo de uma linha sucessória e que o povo respeitaria, porque
Israel respeitava muito essa questão de linhas sucessórias de sangue, né? E o caso, né, o contexto de reconstruir, porque casa é família, né, também, né? Tabernáculo é o contexto de algo provisório, o tabernáculo. Agora a casa é algo sólido, né? Então a gente percebe também, bispo, que houve nesse contexto, né, uma sucessão, porque as sucessões do Antigo Testamento, reis, sacerdotes, todas eram familiares. E aí nós vemos Jesus é rei e sacerdote. E a igreja constituída de reis e sacerdotes. É o contexto, nós somos reino e sacerdócio. E ele, obviamente, Tiago, que era alguém que zoou. Eu imagino Tiago, bispo, convivendo com o irmão mais velho, que não peca, não faz nada de errado, é correto, é certo, e até os 30 anos não fez milagre algum, porque Jesus não fez milagre algum. E quando vai fazer o milagre, os irmãos não estão lá, só estão os discípulos e Maria, primeiro sinal que ele faz. E aí ele chega para Jesus e fala, ué, você não é o Filho de Deus, você não é o Cristo? Então vai lá para a festa, né? Festa do tabernáculo, vai lá para a festa. Então você veja que até ali havia uma provocação. Imagina conviver com alguém que não erra, que muito não peca. Difícil, né? Então deve a ser gente já tem, né? né? Eu não tenho... Meu irmão mais velho faleceu, eu não tive convívio com ele, né? E eu sou o mais velho de uma casa de 4 filhos, né? Então, em casa todo mundo foi assim, né? Minha mãe teve 4, eu tenho 4, minha irmã tem 4, é uma loucura esse negócio. Então, a gente... Tudo ao quadrado. A gente... eu penso assim, as minhas irmãs, principalmente a mais nova, né? A Jaqueline, ela é 10 anos mais nova que eu, ela sempre teve, assim, em mim uma posição de referência, de ajuda, amigo, tal. Por vezes assumiu a questão até paterna, porque meu pai faleceu e ela acabou assumindo, né, a minha figura, né? Meus sobrinhos me tratam como se fosse vô, é um negócio até estranho, não tenho idade para isso ainda, mas é gostoso, mas é estranho. E aí, você vê, eu tinha uma preocupação de sempre dar um bom exemplo, né? Essa era uma preocupação minha, porque eu sabia que eu estava sendo olhado e observado. Imagine crescer, né? Para quem tem irmão mais velho, talvez seja mais fácil enxergar isso. Eu vejo muitos irmãos que enxergam o mais velho como se fosse um herói, né? É isso mesmo. Ele é o herói. E aí, o teu herói é o herói dos heróis. Então, seu irmão mais velho não é só o mais forte, o mais bonito ou o mais inteligente que conhece mais. Não, ele é o herói dos heróis, é o rei dos reis. É difícil, né? Porque acaba tendo aí nessa fala que Tiago tem, que o Bispo G expressou, parece até que ele está incomodado, né? com a posição dele, né? Ele nasceu... Porque, na verdade, eles eram irmãos, né? Só meio irmãos, né? É verdade. Porque quem era o pai de Cristo era o Espírito Santo, é o Deus Pai Todo-Poderoso. E o pai dele era José de verdade, né? E o interessante nessa colocação sua, bispo, porque depois Jesus fala, o tempo de vocês é esse, vão vocês para a festa. Jesus aparece depois na festa e fala, quem tem sede vem a mim e beba. Rios de águas vivas fluirão do seu interior por causa do Espírito que fosse derramado. Eu entendo que ali acho que foi o momento que o irmão de Jesus, Tiago, ele vai fazer parte da verdadeira família, né? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo agora vai fazer parte da vida dele. Entendeu? Eu acho que foi ali que ele aceitou Jesus. E o que você falou também da carta de Tiago é a carta que mais fala da cura interior. O poder da palavra, a autoridade apostólica, o confessar vossos pecados uns aos outros. Tiago 5. A unção, né, o ato profético. É um outro lado que ele coloca também, que a oração da fé curará o enfermo e se houver cometido pecados serão perdoados. E veja que existem até pecados que a gente não se arrepende, a gente deixa de cometer porque vai complicar. Isso é uma realidade, não adianta a gente negar isso, né? E ele, obviamente, esses que são ocultos, o Senhor Jesus soprou o Espírito Santo nos apóstolos e falou, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Quem vocês retiverem será retido. E até essa chave poderosa espiritual, Tiago usa. Então por isso alcançou, consciente, né? Uma pessoa absolutamente consciente da sua posição e do seu papel, não só de cristão, mas dentro daquela comunidade que nasceria, né? E nascia naquele instante,
Então ele toma ali uma posição e não é de autoritarismo, mas ele toma uma posição consciente, embasada, ao ponto de ela ser aceita, né? Ainda que houvessem ressalvas pelas argumentações, ela foi aceita pela comunidade, né? E esse concílio, que nada mais é do que uma discussão de decisão, a discussão ela é boa, né? Tem gente que não gosta de discutir, né? E eu não estou falando de discussão acalorada, mal educada, estou falando da discussão dos fatos. É tão bom, porque o ambiente vivo ele tem discussão, né? Pessoas que divergem de opiniões. Argumentos, né? Isso são argumentos, isso nos faz esclarecer dúvidas, nos faz enxergar, às vezes, lado das coisas que a gente não está enxergando, né? Eles estavam ali, a comunidade se formando. Já pensou se todo mundo fosse quadradinho, pensasse do mesmo jeito, como é que ia ser? Né? Como é que ia se desenvolver? Como é que ia nascer outro Paulo, ou discípulos que ele formou e filhos na fé que ele de fato gerou, né? Porque essa é a palavra correta, geraram. Ele gerou filhos na fé. Não aconteceria se não houvesse um ambiente assim vivo, um ambiente que estivesse fervendo mesmo, ebulindo. Essa era a condição da igreja e tem que ser a condição da igreja também dos dias de hoje. Porque Deus não criou robôs, né? Deu ao homem livre-arbítrio. O homem pode expor os seus sentimentos, o homem pode expor as suas fraquezas, pedir a ajuda de Deus, Deus misericordioso ajuda. Então, se Deus quisesse criar a gente sem opinião, ele teria criado todo mundo como um robô. Né? Só abre a boca, faz que nem o anjo, tem que obedecer e acabou, e tá aí. Né? E pronto. Mas não é assim. Deus nos criou assim, a sua imagem e semelhança, que é mente pensante, cabeça limpa, coração às vezes até enganoso, porque a Bíblia fala que é enganoso, mas pulsante, fazendo com que as coisas aconteçam e a obra se movimente. Né? E a gente vê aqui, inclusive, bispo, nessa passagem, um posicionamento final dele, e não é somente o posicionamento, né? Então, Atos capítulo 15, 19 diz assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então, quando ele fala aqui julgo, o termo julgo é o termo crino, que quer dizer julgar mesmo e definir. Então, ele dá aqui é o seguinte, é a opinião final, é o voto de Minerva. Então, sou eu que estou com autoridade, estou julgando, estou definindo, finalizando. É essa a posição. E daqui, não tem mais discussão. Transitado julgado. Transitado Se julgado. tiver algum advogado assistindo. Quem é esse exercendo essa liderança? É o irmão de Cristo, o apóstolo também de Jesus Cristo e o homem absolutamente consciente da sua posição. Agora, o interessante é o seguinte, né? Jesus nos deu essa autoridade e essa autonomia. E nós, por vezes, não nos achamos dignos de exercê-la. Tiago exerceu nesse ambiente por todo o contexto que a gente está aqui dizendo. Mas você, no seu dia a dia, na sua família, no trabalho que você está, na escola que você está, no ambiente que você tem essa autoridade. E nós, muitas vezes, não exercemos essa autoridade, porque nós estamos acima de principados, potestades e dominadores. E você se submete a coisas que não deveriam se submeter, porque você não enxerga que sobre você está esse manto de autoridade. Quando Jesus disse o que vocês ligarem na terra estará ligados nos céus, ele não disse a uma pessoa, não é? Ele disse a um grupo, aos seus filhos, né? Àqueles que tinham recebido a palavra. E lá em Marcos 16, ele fala à igreja, né? No meu nome vocês vão fazer isso. E aí segue, expelirão demônios, pisarão em serpentes e escorpiões, tomarão veneno. E tudo isso é dado ao quê? À igreja. A igreja tem autoridade. Então esse homem aqui, ele manifesta o que nele estava. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uhum. Ele era, nesse instante, o Senhor tipificado ali. Então, quando você exerce a autoridade espiritual, você está exercendo o quê? A autoridade de Cristo que está em você, porque é no nome dele que você o faz. Né? E, óbvio, né, se você tiver esse discernimento, você vai usar com sabedoria e ela vai se manifestar.
E aí tem o outro que chama também para si, exagera, acha que é o dono da verdade e acaba se perdendo naquilo que é a sua posição de autoridade espiritual. Eu estava vendo aí outro dia, né, uma entrevista com uma pessoa e ela evocando, dizendo: eu sou sacerdote, você tem que me respeitar como sacerdote. Né? Veja, eu tenho um ambiente sacerdotal, eu vou viver no meu ambiente. Né? Agora, quando eu me dou lá a jogar bola com a molecada, eles vão dar um sarrafo em mim mesmo, porque ali eu estou jogando bola. Entendeu? Eu estou em outro ambiente. Não a lei é outra lá. Não saia do teu ambiente. O teu ambiente é espiritual. Né? E tem muito servo de Deus hoje que sai do seu ambiente. Por isso ele deixa de ser uma pessoa que tem autoridade, como o Tiago aqui expressa. Ele sai do seu ambiente. Nós andamos na luz, nós somos da luz, vivemos na luz. Não somos filhos das trevas. Né? Amém. E é tão interessante, bispo, esse posicionamento que a gente tem de autoridade, porque ele aqui coloca essa autoridade que ele exerce, Tiago, e põe realmente, faz uso dela, obviamente transformado pelo poder do Espírito Santo, que Paulo, numa das cartas, ele fala: eu estive lá em Jerusalém e não vi outro, senão o irmão do Senhor. Tiago, o irmão do Senhor. Ele não fala o irmão de Jesus, ele fala o irmão do Senhor. Então isso aí é uma evidência muito clara da restauração da casa, do tabernáculo de Davi. Então, o Espírito Santo de Deus na vida daqueles que têm Jesus tem essa restauração. Então, por isso que o mesmo apóstolo Paulo um dia vai falar: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a tua casa. Então, é muito importante para você que hoje está nos ouvindo, porque às vezes você já deu uma sentença: meu filho não serve para nada, minha família não dá em nada, eu nasci para sofrer, eu sou escravo da minha família. Tem uma série de situações que nós, muitas vezes, com autoridade, estamos ligando de forma totalmente errada. Então, use a tua boca para abençoar, para trazer à existência as coisas que não existem. Traga a palavra do apóstolo Paulo, é algo ligado por um apóstolo no mundo espiritual, para que a tua casa seja reconstruída. Veja se perceber a ótica. Tiago, me desculpem, no momento que eles vão lá tirar uma de Jesus, ele não servia para nada. Olha o que ele se torna quando o quê? Quando a palavra que saiu da boca de Jesus se cumpriu na família dele. E vai se cumprir na tua também. Agora, a tua parte, você tem que estar envolvido. Perfeito. Tem muito pai que quer que os filhos sejam transformados, não vai à igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de uma reconstrução. E não esqueça, mais do que você falar, são as suas próprias atitudes. E as atitudes muitas vezes já estão depondo contra. Quantas pessoas, bispo, que eu sei que os pais estão nas drogas, não conseguem parar, tem 1000 desculpas, e às vezes já tem um filho de 12 anos, 11, que está vendo o pai nessa situação. Sim. Que exemplo é esse? E o mais terrível, né? Porque às vezes a criança convive com isso, ela fala: eu nunca vou querer ser ou fazer o que meu pai faz, mas tecnicamente falando, só Deus para livrar, porque ele vai repetir o ciclo. Eu conheço famílias que o pai é alcoólatra, mas alcoólatra de ser recolhido na rua. E eu vi o garoto crescendo dizendo: nunca vou beber, nunca vou beber, nunca vou fazer isso. E de repente hoje ele ainda não é alcoólatra, mas já por uma questão apenas de ser jovem e aguentar, porque bebe constantemente e entrega-se ao álcool. Está repetindo o ciclo, porque aquilo entrou na cabeça dele. Também existem aí maldições hereditárias que aqui não vem ao caso, não é o tema do programa, mas se repete. Não está sendo aqui restituído, né? É o exemplo. Não está sendo restituído a Tiago a autoridade de forma espiritual, assim como o diabo também vai conquistar espaços e dominar espaços de forma espiritual. E os ciclos vão se repetindo, né? Os ciclos vão se repetindo. Se você não tomar um posicionamento, isso não muda. Então, o Tiago estava ali consciente. Ele sabia o que a casa de Judá havia perdido. E ele viu no seu irmão, quando ele aceitou de fato a sua missão e a sua condição de ser filho de Deus, tal,
ele viu essa oportunidade. Isso é fantástico. Você enxergar as oportunidades de Deus para a tua vida e ocupar o espaço que Deus determinou. Amém, glória a Deus, é bem isso mesmo. E eu quero ler agora, né, para nós terminarmos a nossa aula, Atos capítulo 15, versículo 20, que ele logo em sequência, né, após ele ter falado que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Bom, bispo, como é que pode? Aqui eles deixaram usos e costumes, mas Jesus não veio para falar que o sábado é de tal, a lei. Como é que eles deixam aqui uns usos e costumes? Qual que é a sua opinião? A gente falou um pouco no programa passado e quero aqui repetir nesse sentido, né? Existe aqui uma mudança cultural que causava um choque, né? E o próprio apóstolo Paulo ele nos ensina que nós não devemos escandalizar o irmão. Então, foram mantidas aqui algumas situações circunstanciais básicas para que também aqueles judeus não se sentissem escandalizados e não aderissem à fé. Né? Porque é a história do 880, né? Ou tudo ou nada. Olha, onde está o Espírito de Deus? Há equilíbrio, há moderação, né? A flexibilização. Paulo fala que se fez de com lei, para andar com os da lei, sem lei, para andar... E fez qualquer coisa, tudo ele podia. Para quê? Para que ele alcançasse alguns e ganhasse esses para o Evangelho. Então, na minha opinião, essa decisão ela é tomada para trazer moderação, equilíbrio à igreja, para que não houvesse mais essa discussão sem fim e conseguisse atender, né, os anseios aí básicos e mínimos de cada um, porque nós não podemos pensar apenas no aspecto espiritual. Perfeito? Eu não posso pensar só no aspecto espiritual. Eu preciso pensar no aspecto do bem-estar, do conforto, porque afinal de contas as pessoas chegam nas mais variadas situações e costumes e eu tenho que ser relevante. Eu não precisei, quando me converti, da relevância, né, ou melhor dizendo, da flexibilidade de Deus. Né? Eu não precisei ser perdoado muitas vezes, Deus não precisou. Uma vez, antes de meu pai falecer, meu pai era tabagista desde os 8 anos de idade. E ele se converteu já perto dos 60. E aí, um pouco antes dele falecer, eu conversando com ele, falei, pai, o senhor precisa se livrar disso. Né? E ele ficou assim pensativo, e ele virou para mim e falou assim, filho, Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu não tenho forças para me livrar disso. E eu acho que Ele pode me perdoar por essa minha deficiência. Palavras do meu pai, não estou dizendo que Deus fez ou não fez. Eu creio. Porque eu amo a Deus, eu acredito em Deus, mas eu não consigo. Ele falou, e tem gente que vai na igreja e faz coisas que não fedem como o meu cigarro. Ele falou. É isso mesmo. Mas eu não sei se ele também conseguiu se livrar. Então eu estou aqui sincero, eu não escondo, eu não consigo me livrar, mas eu amo a Deus. Né? E ele era dizimista fiel, absolutamente, assim, meu pai viveu uma transformação muito grande após os 50 e poucos anos que foi quando ele se converteu, né? E ele não conseguia de maneira nenhuma se livrar desse mal, né? Estou dizendo aqui que eu tenho que admitir que as pessoas sejam tabagistas, que elas fumem, não é isso. Todo e qualquer vício é categorizado como um pecado e vai te causar um aprisionamento, ponto, né? Tira o aspecto espiritual, você é escravo daquilo, acabou. Né? Mas o fator é que só quem pode dar esse parecer de verdade é o Senhor. Né? Então, limpa o teu coração e pondere que essa moderação ela é necessária para que nós possamos, de fato, manter as portas da igreja abertas e que todos se acheguem ao Senhor, se sintam em casa. Né? Porque a pior coisa que tem é quando você entra num lugar e você sabe que está sendo fiscalizado, observado, né? Até não devendo nada você fica nervoso. É, né? Verdade. Então, esse não é o intuito de Deus. Chegando ao finalzinho aqui, queria só explicar, né, que as duas coisas que foram permitidas
que não foram permitidas relações sexuais ilícitas, carne de animais sufocados e do sangue. O sufocado porque o sangue fica dentro. E para os judeus, o sangue era algo terrível no contexto de ter vida. Então eles tiravam todo o sangue. Agora, eles fizeram isso por uma recomendação para não chocar os judeus. Você pode comer morcígia, galinha ao molho pardo, tem mais, né? Chouriço, tem um chouriço. Eu gosto. Que é também, gosta de chouriço? Eu gosto muito. Então, quer dizer, agora, com cebola. Se caso eu tenho um cristão, que é cristão judeu, e ele vai me ver na mesma mesa comer, eu vou deixar de comer pela consciência dele, para não trazer uma luta para ele. Agora, já das relações sexuais ilícitas, isso é um compromisso que é santidade, né? Então, é esse lado porque era muito liberal. A época grega era a maior baixaria que existia nessa área sexual. Fazia parte da cultura deles, era um negócio cultural. Mas no Evangelho é santidade, então ele primou. Santidade e usos e costumes por amor. A santidade não, é para se manter na presença do Senhor, amém? Bom, vamos encerrando então, mais uma vez um convite para você, tua família, estar conosco na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, às 8 horas da noite, durante a semana, no domingo, 8 da manhã, 10, 16 e 18 horas. Bispo Rueda? Renascer Santo André, mesmos dias e horários, na General Glicério 412, em Santo André. Bispo Apati e eu te esperamos no altar. É isso aí, valeu, valeu. Tchau, tchau.